Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu vou trazer para vocês hoje uma lista das ações do setor elétrico que estão mais descontadas pela fórmula do valor intrínseco de Graham. Só que além dessa fórmula, pessoal, eu vou fazer uma análise também dos outros indicadores para a gente verificar a situação atual dos ativos, beleza? Bom, muito bem, pessoal, vamos começar aqui então. Só que antes, eu peço que vocês já deixem o like e também a inscrição, pessoal, que é muito importante essas duas coisas para o meu projeto, tá? Mas, pois bem, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, eu quero deixar alinhado com vocês que eu peguei os dados pelo Fundamentos, tá? Tanto Fundamentos quanto também pelo Investidor 10. Eu peguei os dados do VPA das ações e do LPA pelo Investidor 10, além também da média de dividendos dos últimos 10 anos nesse site, tá? Os outros dados eu peguei pelo Fundamentos, beleza? Só para vocês ficarem bem alinhados quanto a esse ponto, apenas por curiosidade, beleza? E muito bem, pessoal, saindo dessa parte do site, vamos entrar aqui na lista das apresentações das ações dos setores elétricos, tá? Eu segui algumas regras para fazer essa lista, tá? O principal ponto aqui foi com relação à sua liquidez. Pelo menos a ação tinha que ter 100 mil de liquidez média diária, tá? E assim chegamos a 28 ativos, mas dentre esses tickers existem alguns que são de uma ação apenas, tá? Bom, pessoal, muito bem. Vamos conversar primeiramente sobre o PL das ações. Vamos analisar aqui qual que é a ação que está com seu menor PL neste exato momento. Muito bem, pessoal, fazendo uma lista aqui, pegando do menor para o maior, a gente consegue verificar, desconsiderando essas ações negativas, né, até porque elas tiveram prejuízo nesses últimos trimestres, né, a gente enxerga que a CSRN3 está bem descontada quanto ao seu PL, tá? Vocês vão perceber, pessoal, que nessas ações que eu trouxe aqui, as menores ações vão ter os maiores descontos, principalmente por questão de perspectiva ou também se a ação caiu bastante, tá? Mas nessa lista aqui a gente pode colocar a CSRD3, a CLSC4, a NEOI3, e aqui a gente já começa a conhecer as ações mais relevantes, né, do setor elétrico, como por exemplo a NEOI3 e a CEMIG, que estão com PL bem descontados comparado a outras, tá? Outra também que aparece aqui é a TRPL4, pessoal, com desconto aqui no seu PL também, e aqui aparece a CEMIG de novo, só que aí no caso é a CEMIG 3, o ticker com a tag along de 80%, tá? E depois vamos caminhando para o COSSI 5 e aí entra mais uma conhecida aqui, que é a CPFL, que também está descontada no seu PL, está em 6,93, tá? E assim começa a caminhar, a gente percebe que, levando em conta o PL, a gente percebe que a Eletrobras está bem elevada, tá? Equatorial também está com PL elevado, a CPLE3, né, e a CPLE6 também estão com PL elevado, que é a Copel. A Lupar também está com PL acima de 10, por exemplo. É sempre bom também analisar o outro lado da ponte, tá? Bom, mas seguindo aqui, pessoal, vamos analisar agora o seu PVP, para a gente verificar qual que é as ações elétricas que estão com o seu preço sobre o valor patrimonial mais descontadas. As ações que estão abaixo de 1, pessoal, está com o seu valor patrimonial descontado, beleza? Está com o seu preço atual abaixo do que realmente vale sobre o seu valor patrimonial. Eu vou fazer aqui então o filtro, pegando do menor para o maior, tá? Então, novamente, vão aparecer as ações que ou caíram bastante nesses últimos anos, ou também porque são ações menores, tá? Mas dentre essas conhecidas, a que está aqui com um belo de um desconto é a NEOI 3, está 0,75, a Light 3 está 0,84, no caso para a Light, ela está com prejuízo. Temos aqui agora, pessoal, a Eletrobras já aparecendo com 0,84, tá bem interessante. A TRPL4 aparecendo novamente, tá? Então, novamente a Transmissão Paulista aparecendo aqui nesses indicadores. Das conhecidas, aqui também temos a Auri 3. A Auri 3, ela é bem específica, né? Tanto até que eu nem trouxe a AS Brasil aqui, porque as duas vão se unir. Então, provavelmente, a gente vai fazer essa análise na Auri 3, mas vai ter alteração futuramente, tá? Mas voltando aqui,
Dentre as mais conhecidas, Eletrobras entrando novamente, aí começa a entrar as ações que estão acima de 1, tá? Mas não quer dizer que estejam caras, tá? Até porque a análise de ações sobre o PVP é bem diferente de fundos imobiliários, por exemplo, tá? Bom, no caso aqui, a gente percebe que a Copel está, no caso, o ticker final 3, né, das ações ordinárias, está em 1,1, a CEMIG está em 1,2, temos também a Companhia Elétrica de Brasília, que está em 1,2 aproximadamente, né? Temos a Lupar também. E assim a gente vai subindo, tá? Das ações que estão com o seu PVP mais elevados agora, a gente percebe, pessoal, que a Engie está com o seu PVP bem elevado, em 3,3. Dentre essas empresas do setor elétrico, pessoal, a Engie é que tem mais elevação no PVP. A gente percebe aqui que das mais conhecidas, a outra mais cara no sentido de PVP é a CPFE3, a CPF Hélico, com 1,9, quase 2, né, na relação PVP. Beleza, pessoal? Bom, seguindo aqui, vamos analisar agora, pessoal, a parte do PSR, o indicador PSR, preço sobre as receitas, um indicador também interessante para a gente levar em conta, tá? É um indicador que eu não estava trazendo aqui nas minhas análises, mas eu incrementei ele. Acho que vale a pena a gente fazer essa análise. Logicamente que depende muito do setor, tá? Mas nesse caso aqui faz sentido e vamos então fazer essa correlação aqui. Vamos fazer o filtro, né? Pegando do menor para o maior. Os indicadores que tiverem abaixo de 1 também estão descontados, tá? Então, para as ações que são mais conhecidas, pessoal, vou focar nelas especificamente. Por exemplo, temos a Neoi, que está em 0,53. Aí temos as outras que não são tão conhecidas, que também estão descontadas, como por exemplo a COSE 5, a CL, SC4 e a Light 3, tá? Depois temos a CSRN 3, tá? Que também está descontada. E aí temos a ENGIE 11, com 0,71. Salvo engano, é Energisa, tá? E aí chegamos na primeira ação mais conhecida, que é a CEMIG 4, que está descontada no seu preço sobre as receitas, tá? Então, ponto interessante aqui. Depois temos a CPFE3, que está abaixo de 1 também, Equatorial também está abaixo de 1, e aí a gente chega na CEMIN 3, que já ultrapassou de 1, mas praticamente a gente considera 1 aqui, tá? EQPA 3 também já está em 1,1, e assim a gente começa a aumentar aqui esse indicador. Das ações mais caras, a gente percebe que a Companhia Elétrica de Brasília, que a CEBR6 está mais cara para esse indicador, mas temos que destacar também a Engie aparecendo novamente nesse indicador, condizendo, aliás, que ela está um pouco mais acima do que ela realmente vale. A Taesa aparecendo também por aqui, Eletrobras também e a Alupar também aparecendo por aqui, tá, pessoal? Transmissão Paulista, que estava bem descontada nos outros dois indicadores, está com 2,4 aqui praticamente nessa relação de preço sobre receitas, tá? Bom, pessoal, caminhando aqui, vamos agora falar sobre o dividend yield pago nos últimos 10 anos. Esse indicador, pessoal, ele tem muita volatilidade, muita variável. Tentei desconsiderar algumas ações que tiveram uma elevação muito acima da média, como, por exemplo, um pagamento de dividendos que aconteceu na Copel em 2022, salvo engano. Tentei desconsiderar esse pagamento. No caso da Companhia Elétrica de Brasília, também tivemos um pagamento muito acima. Tentei desconsiderar eles também, tá? Até para ser bem justo, beleza, pessoal? Mas vai ter uma volatilidade, uma variável maior aqui, tá? Variáveis maiores, beleza? E vamos lá, pessoal, vamos fazer a lista aqui para a gente analisar qual que é a ação desses últimos 10 anos que tem a melhor média ao ano de dividend yield. Vamos lá. Nesse caso, a gente faz uma correlação do maior para o menor, beleza? Pessoal, vamos lá então. A primeira que aparece aqui é a Auri 3, tá? A Auri 3 ela é bem específica, ela não tem o histórico de 10 anos, tá? Então, por isso que ela está bem elevada. Eu não consideraria aqui, tá? Depende muito do seu perfil. Eu prefiro não considerar, até porque ela é muito recente. Vai ter também agora essa junção junto à AS Brasil, então eu prefiro aguardar. Acho melhor. No caso agora, então, a gente desconsiderando essa parte do Auri 3, a gente entra para a Taesa, que nitidamente ela vem pagando bons dividendos, tá? E seguindo, a gente percebe que o segundo colocado fica para a CEMIG, pessoal. A CEMIG vem pagando ótimos dividendos e vem mantendo uma estabilidade nesses pagamentos, tá? Depois aparece a Taesa com o ticker preferencial, tá? Por incrível que pareça. E depois temos a CEMIG 3 também, demonstrando que são ações que costumam pagar bons dividendos aqui. Transmissão Paulista aparece após a Taesa e a CEMIG, pessoal, com 6,73%.
6%, tá? E finalizando essa parte, a gente entra para a Engie 3, pessoal, com 6 aqui de dividend yield, e agora a gente entra na lista abaixo de 6%, que é a CPLE 3, no caso aqui a Copel, e a CSRN3 com 5,6%, tá? Uma ação mais desconhecida aqui. Depois a gente tem a CPFL, pessoal, com 5% ao ano. Lembrando, é claro, que a CPFL ela começou a pagar mais dividendos a partir de 2020 para frente. Nos períodos anteriores, a alavancagem dela atrapalhou bastante esses pagamentos, tá? Então é importante levar em conta isso também. Vai ter mais volatilidade, vai ter mais variável aqui, tá? Então, no caso da CPFL, pessoal, acho que é importante a gente destacar também que agora a empresa vem pagando mais dividendos. E também já é um exemplo prático de não é porque a empresa não pagou dividendos nos últimos 5 anos que ela não vai pagar agora, tá? Esse é um outro ponto importante. Mas continuando, aqui a gente já começa a perceber que a Lupar aparece com 4,8% e assim vamos descendo, tá? Das mais conhecidas, temos como destaque a Eletrobras e também a Copel, tá? Além da Equatorial, que não paga dividendos e dificilmente vai pagar nesses próximos anos, tá? O foco dela é rentabilidade. Mas as mais conhecidas, né? A Copel tá com uma média baixa, até por conta da sua privatização recentemente. Entra muito no caso também da CPFL, talvez futuramente ela pode pagar, ela vai pagar mais dividendos, tá? Mesma situação para a Eletrobras. Mas dando continuidade, pessoal, vamos conversar agora sobre o seu EV sobre EBITDA, para a gente analisar qual que é o ativo que está mais barato, mais descontado também. Aqui eu tentei trazer vários indicadores, pessoal, para a gente fazer uma análise completa, tá? Para aí sim a gente ir para o seu valor intrínseco. Mas então vamos fazer aqui o filtro, pegar do menor para o maior. E novamente, as que aparecem descontadas são as mais desconhecidas. E aí a gente chega também na CEMIG, tá? Então a CEMIG se consolidando aí em uma das empresas mais descontadas. Depois temos aqui a Light 3, tá, com 4,5 e CPFL aparecendo também aqui, tá? Aí temos a Companhia Elétrica de Brasília aparecendo, tá? A Engie 11 também aparecendo aqui com 5,1, 5,2, né? CEMIG aparecendo novamente com o ticker ordinário, a Neo i3 aparecendo aqui com 5,6, Equatorial aparecendo, já ultrapassando 6, tá? Aí começa a subir um pouco esse indicador. Por exemplo, a Lupar já chegando a 7, a Copel também a quase 8, tá? A Engie aparecendo também bem elevada. E aí temos a Taesa também, a Eletrobras aparecendo com esse indicador bem elevado junto à Auren também, tá? Então a gente percebe aqui, pessoal, que a Engie está bem elevada nos seus indicadores, tá? Demonstrando que a ação está cara para esse cenário atual, tá? Pelos seus indicadores, beleza? Pessoal, seguindo aqui, vamos então agora analisar outro indicador. Aqui temos o histórico da liquidez, tá? Então, nesse caso, não vamos analisar. Vou até ocultar aqui, pessoal. E vamos passar para a dívida líquida sobre EBITDA, um outro indicador importante, tá? Um indicador também relevante para a empresa pagar dividendos. Vamos então fazer uma análise do menor para o maior. Vou fazer aqui um filtro. Desconsiderando as negativas, pessoal, no caso, a Companhia Elétrica de Brasília está negativo quanto à sua dívida líquida sobre EBITDA. E aí a gente começa a analisar as mais conhecidas, como por exemplo a CEMIG, aparecendo novamente aqui com esse indicador descontado. CPLE, a Copel também aparecendo descontada. Isso é um indicador bom, tá? Talvez a Copel pode vir a pagar mais dividendos aí nesses próximos anos, de olho nela. Ela ainda está passando por uma estruturação, está ainda reduzindo custos e melhorando a sua eficiência. Então, talvez pode demorar por conta disso, mas no longo prazo eu enxergo a Copel com um case interessante, tá? Mas enfim, seguindo, temos a CPFL também aqui. Teve uma elevação, mas ainda segue próximo ou abaixo de 2 vezes, tá? Sua dívida líquida sobre EBITDA. A Transmissão Paulista, pessoal, teve uma elevação aqui na sua alavancagem, tá? Dentro do Fundamentos. Pode atrapalhar a entrega de dividendos nesses próximos anos, tá? De olho nesse tópico. A Engie também está um pouco alavancada, talvez pode atrapalhar um pouco, tá? Mas essas empresas, elas são bem constantes no pagamento de dividendos. Então, talvez elas consigam equilibrar os investimentos e os pagamentos de dividendos também. Beleza, pessoal? Das empresas que a gente conhece hoje pelo Fundamentos,
as mais relevantes nos nomes, a Taesa é que está mais elevada, tá? Uma alavancagem bem forte aqui e pode atrapalhar a entrega de dividendos, tá? Então, provavelmente a gente não vai enxergar esse dividendo tão elevado como já aconteceu nos últimos 10 anos, tá, pessoal? Bom, mas seguindo aqui, pessoal, vamos partir agora para o seu valor intrínseco. Nesses outros indicadores, deu para a gente ter uma noção que a CEMIG, Transmissão Paulista, CPFL, a NEOI também, que é a Neo Energia, estão descontadas em certos indicadores, destacando principalmente a CEMIG, tá? Que apareceu em praticamente todos os indicadores descontados. Mas agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise em cima do cálculo do valor intrínseco. Como que é esse cálculo? Basicamente, pessoal, deixa eu pegar aqui a fórmula. Eu não sei se vocês vão enxergar, eu vou tentar ampliar isso daqui para vocês, vou trazer para frente. Vamos lá. Essa fórmula do valor intrínseco do Benjamin Graham, tá? Então, basicamente, aquele cálculo básico, a gente vai fazer a raiz de 22,5 vezes o valor do lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. O resultado vai ser o valor do ativo, mas a gente também tem que levar em consideração uma margem de segurança aí, tá? Então é importante a gente deixar uma gordura também. Bom, pessoal, vamos então analisar aqui quais os ativos que estão mais descontados nesse momento. Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui uma análise sobre a sua margem, vou pegar do maior para o menor para a gente identificar quais os maiores descontos. Bom, pessoal, basicamente, novamente, igual eu falei para vocês, apareceu os ativos que são menores, tá? Com descontos bem elevados, mas isso não quer dizer que a ação, por exemplo, é uma oportunidade. Você precisa analisar vários outros pontos, tá? Eu até deixei esses ativos aqui para realmente mostrar para vocês e trazer exemplos de que não é porque está com desconto tão elevado que é momento de comprar, por exemplo, tá? Você precisa analisar como um todo, todos esses outros indicadores e principalmente entender o seu perfil. Por exemplo, se você busca ações que pagam dividendos, a maior ação descontada aqui não paga dividendo, não vem pagando dividendos nesses últimos anos. Será que vale a pena investir nela? Outro ponto importante que eu não trouxe aqui, mas até valeria a pena eu ter trazido, tá? Que é quanto ao lucro, pessoal. Análise em cima do CAGR de lucros. Como é que tá? O lucro tá crescendo? Como tá a tendência dos lucros das ações? Está positivo? Vem crescendo esse lucro nesses últimos anos? O trimestre vem sofrendo muita volatilidade, os trimestres, no caso, tem que analisar isso. Qual o tamanho do ativo? Qual a perspectiva? Então, são várias variáveis que vocês precisam entender na hora de investir, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise em cima desse valor intrínseco, mas se atentem a esses pontos, tá, pessoal? Acho que é importante vocês levarem isso para não esquecerem ao aportarem, beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos fazer essa análise em cima dessa margem de segurança. RNU4 com 200%, igual eu falei para vocês, tá? Caiu bastante, um ativo que despencou bastante aí. Temos a COS 5 com 164% aqui de margem, e aí já aparece uma ação mais conhecida, que é a NEOI 3, com 136% de margem de segurança aqui versus o seu valor atual, tá? Seguindo, a gente vai para CLSC4 com 130% de margem de segurança, tá? E aí aparece a primeira ação com o seu maior desconto e que é a maior conhecida aqui, na minha opinião, que é a Transmissão Paulista, pessoal. Tá com aqui uma margem de 105%. Eu nem trouxe a ação ordinária dela, que está mais cara, até por conta do tag along, tá? Mas nesse caso a gente percebe que a Transmissão Paulista, analisando o valor intrínseco do Benjamin Graham, é o ativo que é mais conhecido, que está mais descontado nesse momento. Seguindo, a gente tem a SCRN3, com quase 100% também de desconto nessa margem, e aí aparece a CEMIG, pessoal, novamente. Então, depois de todos os outros indicadores, a CEMIG se confirma também no seu valor intrínseco do Benjamin Graham, tá? Então a gente percebe que é uma ação que realmente está bem descontada versus os seus parâmetros atuais, tá? E vem pagando bons dividendos também. Transmissão Paulista é uma outra que eu comentei para vocês que estava descontada em outros indicadores e também está aparecendo aqui. Aí aparece a Companhia Elétrica de Brasília com um desconto interessante também, tá? Uma empresa que talvez pode pagar bons dividendos nesses próximos anos também. A Energisa aparece também aqui com 34,1%, tá? Além de você analisar essa parte dos indicadores e dos seus descontos, também é importante você analisar a administração da empresa, o que a administração está fazendo, qual a perspectiva, qual que é o parâmetro que a empresa utiliza para fazer os seus negócios, como que a empresa faz dinheiro,
como que ela ganha. Tem que levar em conta isso também, tá? Aqui a gente não tem como trazer toda essa análise, tá? Porque senão seria um conteúdo aí de mais de 1 hora, mas até por isso que eu faço conteúdo de um ativo por vez, que eu gosto de fazer uma análise completa aqui com vocês, beleza? Até se vocês quiserem, pessoal, eu posso trazer para vocês análises em cima desses ativos que apareceram aqui com descontos elevados e que vocês não conhecem, tá? Posso até trazer para vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá? Importante. Mas seguindo, pessoal, dando continuidade aqui pós-Engie 11, temos a Taesa. Taesa 3 especificamente, aparecendo com desconto também. CPF E3 aparecendo também com uma margem interessante. Tanto a Taesa 3 quanto também a CPF E3 estão com margens próximas a 28%, tá? Ainda dá para a gente considerar uma gordura aí. E temos a CPL E3, a Copel aparecendo com 27, 28 também por cento de desconto, tá? A Lupar ainda aparecendo aqui com 16, 17% também, dentre as mais conhecidas. E eu destaco, pessoal, até caminhando um pouco, a Eletrobras aparecendo aqui mais especificamente a Elet6, com 0,9% praticamente, sem margem dentro do valor intrínseco de Graham. Reparem que a Elet 3 está mais descontada, tá, pessoal? Com um desconto bem superior à Elet 6, por exemplo. E aqui eu destaco a EQTL3, Equatorial, e a Engie, pessoal. A Engie aparecendo também aqui cara, tá? Ou seja, sem descontos para você aportar nesse momento, segundo o valor intrínseco de Graham, tá? Então aqui confirma que a Engie 3, pessoal, ela está um pouco elevada, tá bom? Equatorial também tem agora outras perspectivas, ela fez um aporte aí na Sabesp, tá? Então tem alguns drivers aí que a gente precisa atualizar conforme a Auri 3, por exemplo, que nesse caso, como o seu lucro por ação está negativo, não tem como a gente calcular aqui. Só que eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Supondo que a Auri 3 eleve esse lucro por ação em 0,5, pessoal, já eleva também a sua margem, tá? E esse prejuízo, ele foi atípico. Então, provavelmente, nesses próximos trimestres, o seu lucro vai retornar, tá? Espero eu. E com a junção junto à AS Brasil, pessoal, juntando o valor patrimonial dos dois ativos, a gente vai ver aí um crescimento dessa ação bem relevante, tá? Mas é importante vocês acompanharem minuciosamente essas ações que estão passando por reestruturações ou também situações como a Auri 3, tá? Vamos dizer que você teria que gastar mais tempo analisando esses ativos, beleza? Bom, pessoal, relembrando vocês, não é porque o ativo está muito descontado por essa fórmula e por outros indicadores que pode ser um momento importante de você entrar na ação. É necessário você analisar por completo o ativo, tanto governança quanto a parte da estratégia, o case da ação, para futuramente você não ser pego de surpresa com novidades negativas vindo dessas ações inferiores, até porque a liquidez também é importante analisar, tá? Até por curiosidade, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui a liquidez média diária dessas ações mais inferiores. Vamos pegar aqui do menor para o maior, né? Então tem aí a MAI 4, né? Que temos uma liquidez de 100 mil aqui e que atrapalharia também um pouco o aporte, né? E basicamente, pessoal, até EQPA 3 são ações inferiores a 1 milhão de liquidez média diária, tá? Nesses últimos 2 meses, levando em conta aqui pelo fundamentos, pessoal. Até aparece aqui a Lupar, tá? A Lupar aparece a Lup 4 com 132. No caso, o ativo que tem mais liquidez é a Lup 11. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro para vocês aqui o que eu quis passar, tanto na parte de ativos que estão descontados, quanto aos seus indicadores e principalmente a compreensão no sentido de pode estar descontado, mas eu não posso deixar de analisar por completo a ação, analisando todo o case por trás do ativo, tá, pessoal? Vou deixar aqui no lado também um conteúdo que eu fiz recentemente sobre 3 ações que estão descontadas do setor bancário, tá? Deem uma olhada depois. Tá bem interessante, tá? Tá no formato diferente. Eu trago mais detalhes nesse outro conteúdo. E se você ficou até aqui, pessoal, comenta aqui embaixo quais dessas ações vocês preferem. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui.